O primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 74. E eles moraram na terra trabalhando para manter o bem-estar de seus corpos, e assim estiveram até terminarem os 9 meses da gravidez de Eva, e aproximara-se o tempo em que ela deveria dar à luz. Então ela disse a Adão: Esta caverna é um lugar sagrado, por causa das marcas nela depositadas desde que deixamos o jardim. E novamente oraremos aqui. Não convém, portanto, que eu dê a luz aqui. É melhor recorrermos ao abrigo da rocha que Satã arremessou sobre nós quando nos quis matar com isso, mas que foi sustentada e estendida como uma tenda sobre nós por ordem de Deus, formando uma caverna. Então Adão removeu Eva para aquela caverna, e quando chegou a hora em que ela daria à luz, ela labutou muito. Assim, Adão penalizou-se e seu coração sofreu por sua causa, pois ela estava próxima da morte, para que a palavra de Deus fosse cumprida: em sofrimento tu darás à luz teu filho. Mas quando Adão viu a aflição na qual Eva estava, ergueu-se e orou a Deus, dizendo: Ah, Senhor, olhai para mim com o olho de vossa misericórdia e tirai-a de sua aflição. E Deus olhou para sua serva Eva e libertou-a. E ela deu à luz seu primogênito e com ele uma filha. Então Adão alegrou-se com o parto de Eva e também com os filhos que ela lhe tinha dado. E Adão cuidou de Eva na caverna até o fim de 8 dias, quando eles chamaram ao filho Caim e à filha Luluva. O significado de Caim é aquele que odeia, porque ele odiou sua irmã no ventre de sua mãe, antes deles saírem deste. Por isso Adão o chamou Caim. Mas Luluva significa bela, porque era mais bela que a mãe. Então Adão e Eva esperaram até que Caim e sua irmã tivessem 40 dias de vida, quando Adão disse a Eva: Faremos uma oferenda e a ofereceremos pelas crianças. E Eva disse: Faremos uma oferenda pelo primogênito, e depois faremos uma pela filha. Capítulo 75. Então Adão preparou uma oferenda e ele e Eva ofereceram-na por seus filhos e trouxeram-na ao altar que haviam construído antes. E Adão fez o oferecimento e suplicou a Deus que aceitasse sua oferenda. Então Deus aceitou a oferenda de Adão e enviou uma luz do céu que brilhou sobre a oferenda. E Adão e o filho aproximaram-se da oferenda, mas Eva e a filha mantiveram-se afastadas. Então Adão desceu do altar e eles se alegraram. E Adão e Eva esperaram até que a filha estivesse com 80 dias de idade. Então Adão preparou uma oferenda e a levou a Eva e as crianças. E eles foram ao altar, onde Adão a ofereceu como precisava, pedindo ao Senhor que aceitasse sua oferenda. E o Senhor aceitou a oferenda de Adão e Eva. Em seguida, Adão, Eva e as crianças reuniram-se e desceram da montanha, rejubilando-se. Mas eles não voltaram à caverna na qual nasceram, e sim foram à caverna dos tesouros, para que as crianças andassem por ela e fossem abençoadas pelas lembranças trazidas do jardim. Mas após terem sido abençoadas com estas lembranças, elas voltaram à caverna na qual nasceram. Entretanto, antes que Eva oferecesse a oferenda, Adão a levara e fora com ela ao rio de água no qual eles tinham se lançado antes. E ali eles se lavaram. Adão lavou seu corpo e Eva o seu, até se limparem depois do sofrimento e aflição que haviam passado. Mas Adão e Eva, depois de se lavarem no rio de água, retornavam todas as noites à caverna dos tesouros, onde oravam e eram abençoados, e então voltaram à sua caverna onde os filhos nasceram. Assim fizeram Adão e Eva até os filhos desmamarem. Então, quando eles estavam desmamados,
Adão fez uma oferenda pelas almas dos filhos. Além das 3 vezes, ele fazia uma oferenda por eles todas as semanas. Quando os dias de amamentação dos filhos terminaram, Eva novamente concebeu. E ao completar seus dias, ela deu à luz mais um filho e uma filha. E eles chamaram ao filho Abel e à filha Áclia. Então, ao final de 40 dias, Adão fez uma oferenda pelo filho e no final de 80 dias ele fez mais uma oferenda pela filha e fez por eles como tinha feito antes por Caim e Luluva. Ele os trouxe à caverna dos tesouros, onde receberam uma bênção, e então voltaram à caverna onde nasceram. Depois do nascimento destes, Eva parou de engravidar. Capítulo 76. E as crianças começaram a robustecer e a crescer em altura, mas Caim tinha o coração duro e mandava em seu irmão mais novo. E muitas vezes, quando seu pai fazia uma oferenda, ele ficava para trás e não se juntava para oferecer. Mas quanto a Abel, este tinha um coração manso e era obediente a seu pai e a sua mãe, aos quais frequentemente induzia a fazer uma oferenda, porque gostava disso, e orava e jejuava bastante. Então veio este sinal a Abel. Ao chegar à caverna dos tesouros e ver os bastões de ouro, o incenso e a mirra, ele perguntou a seus pais Adão e Eva a respeito deles e disse-lhes: Como é que vós os recebestes? Então Adão contou-lhe tudo o que lhes havia acontecido. E Abel sensibilizou-se com o que o seu pai lhe contara. Mais tarde, seu pai Adão contou-lhe das obras de Deus e do jardim. E depois disso, ele permaneceu atrás do seu pai aquela noite inteira na caverna dos tesouros. E naquela noite, enquanto estava orando, Satã apareceu-lhe na figura de um homem que lhe disse: Tu muitas vezes induziste teu pai para que fizesse uma oferenda, que jejuasse e orasse, por isso eu te matarei e te farei desaparecer deste mundo. Mas, quanto a Abel, ele orou a Deus e expulsou Satã de perto de si. Não acreditou nas palavras dele. Então, quando raiou o dia, um anjo de Deus apareceu-lhe e lhe disse: Não diminuas nem o jejum e nem a oração, nem os oferecimentos de oblações a teu Deus. Pois vê, o Senhor aceitou tua oração. Não tenhas medo da figura que apareceu a ti à noite e te ameaçou de morte. E o anjo o deixou. Então, quando era dia, Abel foi ter com Adão e Eva e contou-lhes a visão que tivera. Mas, ao ouvirem-no, lamentaram-se muito com isso. Ainda assim, não lhe disseram nada sobre isso, apenas o consolaram. Mas, quanto ao cruel Caim, Satã veio-lhe à noite, mostrou-se e disse-lhe: Já que Adão e Eva amam teu irmão Abel muito mais do que amam a ti, e desejam uni-lo em matrimônio com a tua bela irmã, porque eles o amam, desejam unir-te em matrimônio com a tua desfavorecida irmã, porque eles te odeiam. Agora, portanto, eu te aconselho, quando eles o fizerem, que mates teu irmão. Então tua irmã sobrará para ti, e a irmã dele será posta de lado. E Satã deixou-o. Mas o malvado permaneceu no coração de Caim, que procurou mais de uma vez matar seu irmão. Capítulo 77. Mas quando Adão viu que o irmão mais velho odiava o mais novo, procurou abrandar seu coração e disse a Caim: Toma, ó meu filho, dos frutos da tua plantação e faze uma oferenda a Deus para que ele possa te perdoar tua maldade e teu pecado. Ele também disse a Abel: Toma tu da tua plantação e faze uma oferenda e traze-a a Deus, para que ele te possa perdoar tua maldade e o teu pecado. Então Abel obedeceu à voz do seu pai e tomou de sua plantação. Fez uma boa oferenda e disse a seu pai Adão: Vem comigo para mostrar-me como oferecer. E eles foram, Adão e Eva com ele, e mostraram-lhe como oferecer seu presente no altar. Então, após isso,
permaneceram em pé e oraram para que Deus aceitasse a oferenda de Abel. Então Deus olhou para Abel e aceitou sua oferenda. E a Deus agradou mais Abel que sua oferenda, por causa do seu bom coração e corpo puro. Não havia vestígio de falsidade nele. Em seguida, eles desceram do altar e foram para a caverna onde moravam. Mas Abel, por causa da sua alegria por ter feito sua oferenda, repetia-a 3 vezes por semana, seguindo o exemplo do seu pai Adão. Mas quanto a Caim, ele não sentiu prazer no fazer oferendas, mas depois de muito empenho do seu pai, ofereceu seu presente uma vez, e quando ofereceu, seu olhar estava na oferenda que fez, e pegou a menor de suas ovelhas para ofertá-la, e seu olhar estava novamente sobre ela. Por isso Deus não aceitou sua oferenda, porque o seu coração estava cheio de pensamentos assassinos. E assim todos viveram juntos na caverna onde Eva tinha dado à luz, até Caim completar 15 anos e Abel 12. Capítulo 78. Então Adão disse a Eva: Vê, os filhos estão adultos, e devemos pensar em achar esposas para eles. Então Eva respondeu: Como poderemos fazê-lo? Então Adão disse-lhe: Uniremos em matrimônio a irmã de Abel com Caim e a irmã de Caim com Abel. Então disse Eva a Adão: Eu não gosto de Caim porque ele é cruel, mas deixa-os estar até que ofereçamos ao Senhor por eles. E Adão não disse mais nada. Entrementes, Satã veio a Caim na figura de um homem do campo e disse-lhe: Vê, Adão e Eva aconselharam-se sobre o casamento de vós dois. E eles concordaram em casar a irmã de Abel contigo e a tua irmã com ele. Mas se não fosse por meu amor a ti, eu não te contaria isso. Ainda assim, se tu seguires meu conselho e me obedeceres, eu te trarei no dia do teu casamento belas vestes, ouro e prata em profusão, e meus parentes te servirão. Então Caim disse com alegria: Onde estão teus parentes? E Satã respondeu: Meus parentes estão num jardim ao norte, para onde eu pretendia levar teu pai Adão. Mas ele não quis aceitar minha oferta. Mas tu, se aceitares minhas palavras e se vieres a mim após o teu casamento, repousarás da miséria na qual estás, e repousarás e estarás em melhores condições que teu pai Adão. Com estas palavras de Satã, Caim abriu seus ouvidos e inclinou-se para a sua fala. E ele não permaneceu no campo, mas foi a Eva, sua mãe, e bateu nela, e a amaldiçoou e disse-lhe: Por que pretendeis tomar minha irmã e uni-la em matrimônio com meu irmão? Acaso estarei morto? Sua mãe, entretanto, acalmou-o e enviou-o ao campo onde estivera. Então, quando Adão chegou, ela contou-lhe o que Caim fizera. Mas Adão lamentou-se, conteve-se e não disse palavra. Então, pela manhã, Adão disse a Caim, seu filho: Recolhe de teu rebanho os jovens e bons e oferece-os a Deus. Eu falarei a teu irmão para que faça a seu Deus uma oferenda de grãos. Ambos obedeceram a seu pai Adão e pegaram suas oferendas e ofereceram-nas na montanha do altar. Mas Caim comportou-se arrogantemente com seu irmão e empurrou-o do altar, e não queria permitir que ele oferecesse seu presente no altar, mas ofereceu o seu, com o coração orgulhoso, cheio de falsidade e fraude. Mas quanto a Abel, este juntou pedras que estavam à mão e sobre elas ofereceu seu presente com um coração humilde e livre de falsidade. Caim estava então em pé ao lado do altar no qual oferecera o seu presente e clamou a Deus que aceitasse sua oferenda, mas Deus não a aceitou dele, nem desceu um fogo divino para consumir sua oferenda. Mas ele permaneceu em pé, reclinado sobre o altar, olhando com menosprezo e riso em direção ao seu irmão Abel, para ver se Deus aceitaria sua oferenda ou não. E Abel orou a Deus para que aceitasse sua oferenda. Então
um fogo divino desceu e consumiu sua oferenda. E Deus sentiu o doce aroma da sua oferenda porque Abel o amava e rejubilava-se nele. E porque Deus estava bem contente com ele, enviou seu anjo de luz na figura de homem que tinha participado de sua oferenda, porque ele sentira o doce aroma de sua oferenda e consolou Abel, fortalecendo seu coração. Mas Caim, vendo tudo isso que aconteceu com a oferenda do seu irmão, encolarizou-se por causa disso. Então abriu a sua boca e blasfemou contra Deus porque ele não aceitara a sua oferenda. Mas Deus disse a Caim: por que estás de aparência triste? Sê justo para que eu possa aceitar tua oferenda. Não é contra mim que murmuras, mas contra ti mesmo. E Deus disse isso a Caim em resposta: e porque ele o abominou e a sua oferenda. E Caim desceu do altar com a cor mudada e o semblante angustiado, e foi ter com seu pai e a sua mãe, e contou-lhes tudo o que lhe havia sucedido. E Adão lamentou-se muito que Deus não aceitara a oferenda de Caim. Mas Abel desceu rejubilante, com o coração cheio de alegria. Contou a seu pai e sua mãe como Deus havia aceitado sua oferenda. E eles alegraram-se com isso e beijaram sua face. E Abel disse a seu pai: por que Caim empurrou-me do altar e não quis deixar-me oferecer meu presente sobre ele? Eu fiz um altar para mim e ofereci meu presente sobre ele. Mas ao ouvir isso, Adão ficou muito penalizado, porque era o altar que ele construíra primeiro, no qual havia oferecido seus próprios presentes. Quanto a Caim, ele estava tão mal-humorado e tão irado que foi ao campo. Ali, Satã veio até ele e disse-lhe: uma vez que teu irmão Abel refugiou-se junto ao teu pai Adão, porque tu o empurraste do altar, eles beijaram sua face e alegraram-se com ele, muito mais do que contigo. Quando Caim ouviu estas palavras, encheu-se de fúria. Não permitiu que ninguém o soubesse, mas estava na espreita para matar seu irmão até que o trouxesse à caverna. E então lhe disse: ó, meu irmão, o campo está tão belo e há nele tão belas e agradáveis árvores e fascinantes de olhar. Mas, irmão, tu nunca estiveste um dia sequer no campo para te divertires lá. Hoje, ó meu irmão, desejo muito que venhas comigo para o campo, para te divertires e para abençoares nossos campos e nossos rebanhos, pois tu és justo, e eu te amo muito, meu irmão. Mas tu te afastaste de mim. Então Abel consentiu ir ao campo com seu irmão Caim. Mas antes de ir, Caim disse a Abel: espera por mim, até que eu busque uma vara por causa dos animais selvagens. Então Abel parou à espera em sua inocência. Mas Caim, o zeloso, buscou uma vara e saiu. E eles puseram-se, Caim e seu irmão Abel, a andar pelo caminho. Caim falando com ele, confortando, para fazê-lo esquecer tudo. Capítulo 79. E assim eles continuaram até chegarem a um lugar ermo, onde não havia ovelhas. Então Abel disse a Caim: vê, meu irmão, estamos exaustos de andar, pois não vemos nenhuma árvore, nem fruta, nem vegetação, nem ovelhas, nenhuma das coisas sobre as quais me contaste. Onde estão aquelas tuas ovelhas que disseste para abençoar? Então Caim disse-lhe: continua, e logo verás muitas coisas belas, mas vai na minha frente até que eu te alcance. Então Abel foi adiante, mas Caim permaneceu para trás. Abel caminhava em sua inocência, sem falsidade, não acreditando que seu irmão o mataria. Então Caim, quando o alcançou, consolou-o com sua conversa, andando um pouco atrás dele. Então apressou o passo e golpeou-o com a vara, golpe após golpe, até ele ficar sem sentidos. Mas quando Abel caiu ao chão, vendo que seu irmão pretendia matá-lo, disse a Caim: ó, meu irmão, tem piedade de mim. Pelos seios que sugamos, não me golpeis. Pelo ventre que nos carregou e nos trouxe ao mundo, não me golpeis até a morte com esta vara. Se queres me matar,
pega uma dessas pedras grandes e mata-me de vez." Então Caim, o cruel, o assassino sem coração, pegou uma grande pedra e golpeou com ela a cabeça do seu irmão. E Caim não se arrependeu do que fizera. Mas a terra, quando o sangue do justo Abel caiu sobre ela, tremeu ao beber seu sangue e queria eliminar Caim por isso. E o sangue de Abel clamou misteriosamente a Deus para que o vingasse do seu assassino. Então Caim começou imediatamente a cavar a terra onde jazia seu irmão, pois estava tremendo por causa do medo que o acometeu quando viu a terra tremer por sua causa. Então lançou seu irmão numa cova que fizera, cobriu-o com pó, mas a terra recusava-se a recebê-lo e expeliu-o imediatamente. Novamente Caim cavou a terra e escondeu nela o seu irmão, mas novamente a terra o lançou fora. A terra lamacenta lançou-o fora da primeira vez porque ele não era a primeira criação, e lançou-o fora da segunda vez e não queria recebê-lo porque ele era justo e bom, e foi morto sem uma causa. E a terceira lançou-o fora da terceira vez e não queria recebê-lo para que permanecesse perante seu irmão em testemunho contra ele. E assim a terra zombou de Caim, até que a palavra de Deus veio-lhe acerca de seu irmão. Então Deus ficou irado e muito desgostoso com a morte de Abel. E ele trovejou do céu e lançou relâmpagos diante de si, e a palavra do Senhor Deus veio do céu a Caim e disse-lhe: "Onde está Abel, teu irmão?" Então Caim respondeu com o coração orgulhoso e a voz áspera: "Como, ó Deus? Acaso sou eu o guardião do meu irmão?" Então Deus disse a Caim: "Amaldiçoada a terra que bebeu o sangue de Abel, teu irmão. E tu permaneces tremendo e sacudindo-te. Isso será um sinal sobre ti para seres morto por quem te encontrar." Mas Caim chorou porque Deus lhe dissera aquelas palavras, e Caim lhe disse: "Ó Deus, quem me encontrar, matar-me-á, e serei eliminado da face da terra." Então Deus disse a Caim: "Quem te encontrar não te matará." Porque antes disso Deus havia dito a Caim: "Eu determinarei 7 castigos para aquele que matar Caim." Pois quanto à palavra de Deus a Caim, onde está o teu irmão, Deus o disse de misericórdia por ele, tentando fazê-lo arrepender-se. Pois se Caim se tivesse arrependido naquela ocasião, se tivesse dito: "Ó Deus, perdoa o meu pecado e o assassínio do meu irmão", Deus então lhe teria perdoado o pecado. E quanto a Deus dizer a Caim: "Amaldiçoado seja o solo que bebeu o sangue do teu irmão", isso também era misericórdia de Deus para com Caim, pois Deus não o amaldiçoara, mas amaldiçoou o solo, embora não fosse o solo que matara Abel e cometera a iniquidade, pois convinha que a maldição caísse sobre o assassino. Ainda assim, por misericórdia, Deus ordenou seus pensamentos de maneira que ninguém soubesse e rejeitasse Caim. E ele lhe disse: "Onde está o teu irmão?" Para o que ele respondeu e disse: "Eu não sei." Então o Criador lhe disse: "Fica tremendo e sacudindo-te." Então Caim tremeu e ficou aterrorizado. E por este sinal Deus fez dele exemplo perante toda a criação, como assassino do seu irmão. Também Deus trouxe tremor e terror sobre ele, para que ele pudesse ver a paz na qual estava antes, e ver também o tremor e o terror que suportava depois, a fim de que pudesse humilhar-se perante Deus e arrepender-se do seu pecado e buscar a paz que desfrutara antes. E na palavra de Deus que dizia: "Eu determinei 7 castigos para quem matar Caim." Deus não estava procurando matar Caim pela espada, mas ele procurava, por ordem severa, fazê-lo morrer de jejum e oração e lamento, até a hora em que fosse liberto do seu pecado. E os 7 castigos são as 7 gerações que Deus deixou reservadas para Caim pelo assassínio do seu irmão. Mas, quanto a Caim,
desde que matara seu irmão, não conseguia achar nenhum repouso em lugar algum, mas voltou a Adão e Eva, tremendo, aterrorizado e manchado pelo sangue. Fim do primeiro livro de Adão e Eva.